O professor, ele fazia uma separação, isso é lógico, é uma literatura, né, mais lá da década de 60. Quando começou a aparecer o estresse e o destresse, ele fazia uma diferença. Por quê? O estresse, ele é natural do nosso corpo. A gente precisa do estresse. Por exemplo, para atravessar uma rua que vem um carro, você tem que correr, disparar para você chegar do outro lado. É o estresse que faz isso. Se você está num lugar tipo Rio de Janeiro, que anda meio perigoso, você anda na rua meio que estressado, olhando assim, não vai parar no sinal de bobeira, né? Não vai ficar com o celular. Então, aquilo ali te protege de alguma maneira. Então, o estresse, ele não é bom nem ruim. Ele é fisiológico, a gente precisa do estresse. E aí o professor dizia que o destresse é o distúrbio do estresse, é o estresse crônico. É você viver assim 24 horas por dia, como a população, me incluo nessa, do Rio de Janeiro. Mas é aquela história do leão, né? Imagina lá na época das cavernas, a gente saía para caçar, vinha um leão. Você não podia ficar pensando nem cantando mantra, você tinha que correr para tentar salvar. E aí você corria. O problema é quando a gente começa a criar os nossos leões. E a achar que tem um leão atrás de cada poste, de cada esquina, atrás da gente. E aí a gente vive correndo o dia inteiro, vive estressado o dia inteiro. Aí isso vai levar à doença. Isso já está mais do que comprovado, não preciso nem citar, né? Aqui muitos professores antes, Danilo, vários professores citaram essa relação do estresse com qualquer doença. Hoje até os médicos, eu faço um trabalho lá no Rio com pacientes oncológicos, de yoga terapia para pacientes oncológicos. Até os oncologistas, que os médicos acham, né, os médicos mais... Eles já dizem que até 80% dos casos de câncer é devido a hábitos de vida. Impressionante esse dado, né? 80%. Muita gente fala da genética. A genética não é nem 7%. Então, 80% dos casos de câncer é devido a hábitos de vida. Se você fuma, se você bebe, se você é estressado, se você se alimenta mal, se você não pratica exercício, se você não controla o estresse. Então, e se 80% a gente pode fazer diferença. Se a gente mudar o nosso estilo de vida, se a gente mudar a nossa maneira, a gente pode evitar, né, até 80% dos casos de câncer. As doenças psicológicas são o mal da nossa época, né? As pessoas estão adoecendo muito mais por causa da mente. Se a gente for ver lá no fundo, a maioria das doenças tem um fundo emocional. Você teve um problema, você não lidou bem com aquilo, aquilo vai acumulando, chega uma hora que vai criando um problema, a sua imunidade baixa, e aí vem uma doença. Então, hoje, por exemplo, o Mindfulness está em alta nos hospitais do mundo inteiro, porque eles já estão fazendo pesquisas mostrando que é mais eficiente do que um calmante. Se você botar lá no PubMed, botar Mindfulness, você vai ver que existem pesquisas comprovando que a meditação é mais eficiente do que calmante.